Olá, gente! Então, nós somos o grupo 4, somos o Daniel, Hugo, Iris, Manuela e Priscila. E nós vamos falar sobre uma entrevista que o médico Elisaldo Carlini concedeu à pesquisa FAPESP a respeito do uso medicinal da maconha. O Elisaldo Carlini foi um médico que se especializou em psicofarmacologia. Ele nasceu em 9 de junho de 1930. Em 1952, entrou na Escola Paulista de Medicina, que é a atual Unifesp, e já no seu segundo ano se interessou pela farmacologia, estagiando com o professor José Ribeiro do Vale. Depois de formado, trabalhou como assistente voluntário na Fundação Rockefeller. Ele ganhou bolsa para os Estados Unidos, chegando a cursar o mestrado na Universidade de Yale. De volta ao Brasil, foi trabalhar na Faculdade de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde começou de fato os estudos sobre a maconha. Já em 1972, voltou para a Escola Paulista de Medicina, onde ministrou um curso de psicofarmacologia, se tornando professor titular após algum tempo. Entre 1970 e 80, liderou no Brasil um grupo de pesquisa sobre a cannabis sativa, possibilitando desta forma estudos no exterior e o desenvolvimento de medicamentos à base dessa planta. Ele é o criador do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, a CEBRID, que falaremos mais adiante, e da Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos, a Sobravime, em 1990. Entre 95 e 97, esteve à frente da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, órgão que deu origem à Anvisa, e seu objetivo era acabar com a corrupção do local. Teve 7 mandatos como membro do painel consultivo de especialistas em dependência de drogas e problemas de álcool da OMS. Carlini desenvolveu o interesse em estudar os efeitos da cannabis sativa no organismo humano ao estagiar com o professor José Ribeiro do Vale, o primeiro cientista brasileiro a fazer experimentos científicos com essa planta. Seus experimentos eram para verificar os tipos de reações comportamentais que os animais apresentavam quando submetidos aos efeitos da maconha. Ele também queria quantificar a potência dos diferentes tipos dessa planta. Porém, esse tipo de pesquisa estava pouco desenvolvido aqui no Brasil, e por isso, ele optou por ir aos Estados Unidos e estudar técnicas mais modernas de neuroquímica e psicologia experimental. O CEBRID, ele é o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas. Ele funciona na Unifesp, em São Paulo, desde 1987. E nele estão disponíveis mais de 4.000 trabalhos sobre abuso de drogas por meninos de rua, estudantes e jovens, e esses trabalhos eles ficam disponíveis para a população acessar. No CEBRID também ocorrem pesquisas, grupos de pesquisas sobre o uso de plantas medicinais para o tratamento de algumas doenças. E lá eles fazem os testes comportamentais, avaliam os parâmetros bioquímicos, e esses estudos também ficam disponíveis para acesso da população. Primeiramente, meu nome é Hugo e hoje eu vou vir aqui para falar da cannabis sativa relacionada a tratamentos de enfermidades. E primeiramente eu vou falar de uma doença chamada esquizofrenia. E o estudo da cannabis para fins terapêuticos vem sendo bem desenvolvido ultimamente, tendo bastante artigo, bastante coisa. E esse debate, esse professor, o artigo que a gente ficou para o nosso grupo, é bem importante para a gente questionar e começar a perceber que cada vez mais, no século XXI, a cannabis sativa vem ganhando espaço e cada vez mais a gente tem que debater e pedir a liberação dela, ainda mais nesse caso de enfermidades que são casos muito importantes, que vão ajudar muitas pessoas no mundo e que acho que hoje em dia a sociedade já tem maturidade para diferenciar o uso recreativo para o uso médico. Agora, falando um pouco sobre a esquizofrenia, muitos países já foi autorizado o cultivo da cannabis para fins terapêuticos, porque já mostrou o potencial da maconha contra a esquizofrenia, que ela pode ter um efeito antipsicótico e contra psicose e doenças similares. Então é muito importante essas doenças neurológicas e o que o benefício da cannabis pode gerar para essas pessoas. Já sobre náuseas e vômitos, o nosso próprio artigo fala sobre um ponto muito curioso, que pessoas que faziam quimioterapia, já teve até um estudo nos Estados Unidos, na Califórnia, que as pessoas tinham câncer no sangue, a leucemia. E eles começaram a perceber que aos sábados, quando eles saíam e faziam uso da cannabis sativa, só que recreativa, eles não passavam mal, eles não tinham náuseas e vômitos. E ao apresentar ao médico isso, ele começou a demonstrar claramente que o uso da cannabis tinha um efeito antinauseante. E começaram a investigar e fazer trabalhos para comprovar isso.
e levar isso para frente, que é um fato bem curioso que eu realmente não fazia ideia e foi muito bom ter lido isso no artigo e ter acrescentado isso para minha vida, né? E outro ponto muito curioso e importante, né, é quando a gente fala da melhoria da caxia de doentes com HIV e câncer. E nesse próprio artigo também eles falam que eles começaram a perceber isso, que depois que as pessoas utilizavam recreativamente a cannabis, dava uma famosa larica. E aí dava essa vontade de comer nas pessoas. E eles começaram a utilizar também o medicamento, também o medicamento não, em forma de medicamento para as pessoas que perdem peso exageradamente, começar a ter um desenvolvimento melhor da sua saúde com o uso da cannabis. Então, até o efeito dela, na forma de dar mais fome, auxiliou em muitos pacientes, né, com câncer e HIV. Então, é muito importante o uso, né, por efeito médico, não recreativo, né, da cannabis sativa atualmente. Agora, eu vou falar um pouco sobre a esclerose múltipla. Outro ponto muito importante, né, é que os pacientes que possuem isso e acaba que causa uma condição neurológica normal. E esse uso medicinal da erva, por muitas vezes, ele consegue relaxar esse espasmo da pessoa. E no Brasil, por coincidência, foi o primeiro medicamento à base de cannabis permitido, que contém a mistura do THC com o CBD, né? Que os dois são extraídos da planta da cannabis sativa, que auxilia na terapia de pacientes que encontram em situações moderadas ou graves da doença. O que auxilia muito, porque é uma doença bem triste, que você encontra situações bem até pesada, né, de você ver, e você vê uma planta, algo que as pessoas têm um preconceito tão grande, auxiliando por milhares de vidas hoje em dia aí, no Brasil e no mundo. Já quando a gente relaciona a cannabis, a ansiedade e estresse, muitas pesquisas ultimamente confirmam que a cannabis alivia os sintomas do estresse pós-traumático, que ela consegue bloquear essa sensação de ansiedade da pessoa e aliviar esse ponto de estresse e ansiedade dos pacientes que utilizam. E também podemos dizer que a cannabis sativa, ela de uma forma geral, já tem estudos comprovados hoje em dia no alívio de dores, de qualquer tipo de dor no nosso corpo. E agora quando a gente compara, né, a nicotina com a cannabis, pelo menos nesse mesmo artigo que foi disponibilizado pra gente, fica uma dúvida muito grande, pois o artigo diz que não tem estudos até hoje, né, porque o artigo também não é um artigo tão recente, que comprovam certos malefícios que o cigarro tem no corpo humano e que a cannabis não. Então ainda tem esse ponto de interrogação muito grande na comparação. Mas podemos dizer que o uso frequente do cigarro, ele causa um malefício enorme para a nossa saúde. Não que a cannabis não cause, mas estudos comprovam que o cigarro atualmente causa muito mais danos à nossa saúde no corpo humano. Tanto que já no segundo ponto, o texto deixa bem claro que o cigarro tem causas nocivas ao coração comprovadas, já que estudos provam que a cannabis não causa problemas cardíacos, que já é um ponto muito importante quando você vai comparar a cannabis com a nicotina. Mas o que não deixa de amenizar, né, as causas que a cannabis causa no corpo humano, porque também já foi comprovado estudos que o uso da cannabis diariamente exacerbado causa grandes problemas à saúde. Então o estudo não comprova que a cannabis não faça mal, ou só faça menos mal que o cigarro. Mas ela diz que o cigarro, por você ter a frequência no uso, ela acaba sendo causa muito mais malefício ao corpo humano do que a cannabis, pois as pessoas não têm costume de usar diariamente essa quantidade de cigarro comparado à cannabis. Quando perguntado sobre os malefícios da maconha e o seu comparativo com o cigarro de nicotina, o Dr. Elisaldo Carlini aponta que temos certeza que a nicotina é cancerígena. No entanto, também sabemos que a maconha possui substâncias cancerígenas. Afinal, as suas folhas são cobertas por uma camada de cera que tem naftaleno e antraceno, que são componentes cancerígenos, como comentado anteriormente. Foi inclusive apontado um estudo feito em que, se esfregados na pele de um rato, após 50 semanas de administração, aparecia câncer de pele nos animais. O doutor também aponta que, devido ao consumo de maconha ser menor e menos documentado que o da nicotina, o estudo sobre seus outros malefícios também é menor, nesse sentido. Vale salientar também que o doutor ele é contra o uso recreativo da maconha, usando de suas próprias palavras: não sou favorável a nenhum uso de droga para dar barato que altere a mente sem a real necessidade disso. No entanto, ele também afirma que é muito favorável ao uso da morfina, por exemplo, como analgésico. Afinal, seria um absurdo proibir o uso da morfina ou do ópio
porque podem produzir dependência forte no caso de uma pessoa que esteja em condições finais de vida e esteja sofrendo de extrema dor. Durante a entrevista, o tema sobre a legalização e a criminalização é abordado brevemente. De acordo com Carline, quando estudamos a fundo a história da maconha, podemos observar que a proibição do seu uso médico não é sustentado por argumentos científicos, e sim por uma questão ideológica. Além do uso recreativo, a maconha tinha grande importância econômica para as classes mais baixas. Essa planta era usada como matéria-prima para várias indústrias. O cânhamo, fibra extraída da planta, é resistente e maleável, usada para a confecção de vários produtos, como, por exemplo, tecido, cordas, velas para navios e redes de pesca. Na indústria farmacêutica, essa planta era usada para remédios e extração de óleo. Nessa mesma época, a Ford investia em combustível e plástico feito a partir do óleo das sementes. E, além disso, um dos produtos derivados da planta era o papel de cânhamo. No início do século XX, a maconha era legalizada, porém quem fazia mais uso eram os mexicanos e as classes mais marginalizadas. Em 1920, sob pressão de grupos religiosos, os Estados Unidos decretaram a proibição da produção e comercialização de bebidas alcoólicas, a chamada Lei Seca, que durou até 1933. Com isso, as pessoas passaram a consumir mais maconha, que era comprada em pequenos cafés, e com isso esse comércio começou a crescer. Como a maconha ainda era utilizada por grupos marginalizados, ocorreu uma tensão e antipatia da nação por esse produto. Harry Anslinger, que até então era chefe da divisão de controle estrangeiro do Comitê de Proibição, que era responsável por cuidar do contrabando de bebidas, percebendo toda essa tensão, ele se agarra firmemente para divulgar mitos anti-maconha em 1930. O governo, preocupado com a cocaína e com o ópio, criou o FBN, que é tipo um FBI, só que apenas para as drogas, no qual Anslinger foi convidado para chefiar. Assim ele passa de um cargo onde ele procurava contrabando de álcool para um dos cargos onde ele chefiava toda a política de drogas do país. À esquerda temos o Andrew Mellon, que era dono da gigante petrolífera Gulf Oil, além de trabalhar também com refinaria e produção de derivados do petróleo, como por exemplo combustível, plástico e fibras sintéticas como o nylon, ou seja, produtos que disputavam com os derivados do cânhamo citados anteriormente. E à direita temos o William Randolph, que era dono de uma das maiores franquias de jornal em todo o país, e era famoso por divulgar notícias sensacionalistas e duvidosas sobre a marihuana, termo que ele mesmo criou no intuito de parecer algo bem mexicano, disseminando ainda mais o preconceito sobre essa classe. Além disso, William era dono de várias terras que ele usava para plantar eucalipto e outras árvores para a fabricação de papel. É fácil perceber com essas informações as motivações de Andrew e William para criminalizar e hostilizar a maconha, visto que produtos derivados da maconha competiam economicamente com suas empresas de óleo e papel. Mas qual é a ligação deles com o Harry? Andrew era tio da esposa de Harry, o que fazia deles praticamente família, e William era grande amigo de Harry. E Harry era diversas vezes citado e homenageado em suas publicações em jornal. Então, quem controla as informações controlava a nação. Com isso, podemos perceber que a criminalização da maconha nessa época era totalmente relacionada a um viés político-econômico e racial, e não a um viés científico. O álcool, ele é uma droga psicotrópica. As substâncias psicotrópicas, elas atuam no sistema nervoso central, no nosso cérebro, e elas acabam reforçando algumas sensações que a gente já tem. Elas podem reforçar a sensação de alegria, de euforia, como podem também causar sono, sensação de relaxamento. E elas trazem para a pessoa que está ingerindo essas substâncias uma falsa sensação de bem-estar e prazer que são momentâneos. Então, conforme o efeito dessa substância vai passando, as pessoas sentem vontade de consumir mais e mais essas drogas para manter essa sensação de bem-estar. Para o Carline, o álcool ele é uma das drogas mais perigosas que existem, porque ela é de fácil acesso. A gente consegue comprar bebidas alcoólicas em qualquer lugar, né? É uma droga legalizada e ela causa dependência. Então, acaba sendo muito perigosa pelo fácil acesso, né? E o baixo custo também, que não precisa de muito dinheiro para conseguir comprar essa substância.
Da dependência à criminalidade. Além de causar a extrema dependência, o álcool ele também é responsável pela maioria dos acidentes, né? Principalmente acidentes de trânsito, que são considerados graves. E as pessoas, quando ingerem o álcool e combinam com a direção, elas ficam sem os seus reflexos, elas ficam a par da realidade. Então, já foi constatado, já saíram pesquisas em que a maioria dos acidentes graves de trânsito foram causados por pessoas que tinham ingerido bebidas alcoólicas, e a maioria desses acidentes poderiam ter sido evitados se as pessoas não tivessem sob o efeito dessa substância. O álcool ele também é responsável por deixar as pessoas agressivas, né? Como eu disse, ele potencializa os sentimentos das pessoas, e ele é responsável pela maioria das mortes violentas. Isso foram dados retirados das delegacias, né? E fora as brigas e as agressões que não resultaram em morte. Mas esses crimes, quando registrados, a maioria deles, a grande maioria, foram feitos por pessoas que tinham ingerido bebida alcoólica, algumas vezes combinados com outras drogas também, mas a bebida alcoólica está presente na grande maioria desses casos. Tratamento com opiáceos. Os opiáceos, eles são drogas também, mas são drogas legalizadas, como álcool. E essas substâncias são usadas no tratamento de dores intensas. Algumas substâncias como a oxicodona, a hidromorfona e a morfina, que é a mais conhecida entre a gente. A morfina, ela é indicada para o tratamento de pacientes que estejam passando por dores muito agudas, assim, dores insuportáveis. E normalmente elas são administradas em pacientes que estão enfrentando câncer no estágio terminal, queimaduras graves, que são bastante dolorosas, e politraumatismos. E o que acontece? O uso prolongado dessa substância causa dependência, né? Como as outras drogas. E esse paciente, quando ele para de administrar essas substâncias e o nível dela cai na sua corrente sanguínea, ele tem os sintomas de abstinência de uma droga mesmo, sintomas físicos e sintomas psicológicos, quando eles são privados dessa substância. Por isso que muitos médicos, eles tentam de todo jeito não administrar, não chegar a esse estágio de ter que administrar a morfina ou essas outras substâncias para os seus pacientes, porque sabe que eles vão sofrer quando pararem de utilizar. Mas como são substâncias muito fortes e os pacientes estão numa posição de precisar, né, bastante, eles acabam utilizando, mas assim, muitos médicos ainda são contra, né, eles tentam de tudo para não utilizar essas substâncias. Então, em 2019, a Anvisa teve uma atualização e liberou a comercialização de produtos à base de cannabis. Esses produtos eles são encontrados nas farmácias e drogarias e eles são utilizados para o tratamento medicinal mesmo de algumas doenças. Para as pessoas conseguirem comprar esses produtos, elas precisam de uma receita médica que tem validade de até 60 dias. E a concentração desses produtos de THC tem que ser inferior a 0,2%. Aqueles pacientes que já estão em estado terminal ou que já tentaram todas as outras alternativas de tratamento e não obtiveram sucesso, eles vão poder comprar produtos que a concentração de THC é maior do que 0,2%. Mas o receituário para eles conseguirem comprar é diferente. Ele é um receituário mais restrito, que é o que equivale ao receituário para a utilização da morfina. Esse regulamento, que foi liberado pela Anvisa no final de 2019, só tem validade de 3 anos. Enquanto isso, esses produtos, eles estão sendo submetidos a estudos para saber se não tem nenhum efeito colateral, quais são os seus benefícios, para depois eles serem considerados medicamentos. Então, durante 3 anos é como se eles estivessem em fase de teste. Eles são considerados produtos que são vendidos na farmácia. Após esses 3 anos, eles podem, se todos os estudos derem certo, forem satisfatórios, eles podem ser considerados como medicamentos mesmo.